Olá pessoal do sétimo ano. Bem galera, dando continuidade aqui ao nosso estudo, sobre a área de figuras planas, no vídeo anterior a gente viu, não foi? Relembrou na verdade, como o que era a área, comparada em relação a outra grandeza, que era o perímetro da figura, como diferenciar a área de perímetro, são coisas bem diferentes, e relembramos como calcular a área de uma região retangular e de uma região quadrada. Foi assim, basicamente a mesma maneira de calcular, a única diferença é da própria figura, uma vez que no quadrado a largura e a base tem a mesma dimensão, o mesmo comprimento. Já no retângulo, a base tem uma medida e a largura tem outra medida, diferente da base. Ok? Mas a maneira de calcular é a mesma, a gente multiplica essas duas dimensões, a medida da base pela medida da largura. No caso do quadrado a gente chama apenas de lado, lado vezes lado, que é o que aparece aqui no livro de vocês, ele reduz até a escrita usando só uma letrinha, ok? Bem galera, aí uma vez que a gente descobre isso, a gente tem em mãos duas ferramentas que vão nos ajudar a calcular a área de outros tipos de figuras, porque até esse momento, até essa página 260 do livro de vocês, a gente relembra e sabe calcular a área de duas figuras planas, que são o quadrado e o retângulo. Claro que se a figura for apresentada para vocês numa malha quadricular, como é apresentada geralmente no quinto e no sexto dos anos, você consegue contar lá os quadradinhos, independente do formato da figura. Só que de modo geral, a gente ainda não aprendeu a calcular a área de figuras planas de maneira geral, dadas apenas as medidas dos seus lados. O que a gente vai começar agora é mostrar uma estratégia que a gente pode utilizar para calcular a área de figuras planas um pouco diferentes, um pouco esquisitas em comparação com o quadrado e o retângulo, que é a estratégia da decomposição. Decompor é você quebrar, esmiuçar, separar, algo em porções geralmente menores, assim? A gente já viu essa palavra, inclusive, lá na decomposição em fatores primos, que é o que a gente chama de fatoração também. Certo? E aqui, no caso, a gente vai decompor figuras, A gente vai pegar figuras e vamos quebrá-las, dividi-las em figuras que a gente consiga calcular o valor da sua área. Por exemplo, se vocês abrirem o livro de vocês na página 261, vocês vão ter o seguinte exemplo, Ele dá para vocês e dá para a gente calcular a medida da área dessa figura aqui, uma espécie de T, A figura é essa, assim. Ok? A figura tem mais ou menos essa aparência, que é essa figura azul. Aí ele dá para a gente algumas medidas, Ele fala que isso daqui mede 2 centímetros, isso daqui mede 2 centímetros também. Lá em cima, essa parte maior mede 6 centímetros. E ele fala que isso tudo aqui, daqui até aqui, até esse pedaço, mede 4. Certo? E aí ele pede para a gente calcular a área da região, que no caso do livro é uma região azul. É assim? A área de uma região colorida de azul, no nosso caso, a área, essa parte branca aqui, limitada por esse contorno em formato de T. É assim? E aí, pessoal, você percebe que a figura em si, a figura toda não é um quadrado, porque ela tem essas entradas aqui para dentro, tem essa saliência aqui, esse bico. Também não é um retângulo, concorda? Mas você pode enxergá-la, você pode decompor, quebrar essa figura em figuras que você saiba, que você enxergue como uma figura plana especial, específica, e aí você usa para calcular a área. Por exemplo, se eu passar uma linha divisória aqui, se eu pegar essa parte, cortar aqui e trazer para cá, separar essa parte para cima, você percebe que a gente dividiu a nossa figura, não foi? Em duas figuras que eu conheço o formato dela. Essa parte aqui de cima, que eu vou chamar de I, é um retângulo. E essa parte aqui que eu vou chamar de 2i, vou chamar a parte 2, vocês vão perceber que ela é um quadrado. Mas ela não é um quadrado porque a figura parece um quadrado. Ela é um quadrado por causa do seguinte motivo. Como aqui mede 2,
e aqui mede 4, né? Eu sei que esse pedaço mede 2, né? Então esse pedaço aqui também mede 2. Como daqui para cá é 2, né? E daqui para cá é 4, então daqui, ó, né? Daqui para cá também é 2. É 2 mais 2, 4, né? Então eu sei que esse pedaço também é 2. Então, né, eu posso perceber que essa figura tem todos os lados iguais, né? É uma figura, né, reta, com ângulos retos, e todos os lados têm a mesma medida, né? Por isso que eu percebo que esse pedaço é um quadrado, tá certo? É importante a gente não se deixar levar pela figura, tá? Mas sim pelas medidas, tá certo? Então, a parte 1, né, da figura toda é um retângulo, e a parte 2 da figura toda é um quadrado. Se você quisesse quebrá-la ainda mais, você poderia quebrá-la aqui, ó, e aqui, né? E aí você ia perceber que você ia formar 4 quadrados, né? 3 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Mas como esse corte, né, já é suficiente para a gente quebrar em duas figuras que eu já sei calcular a área, um retângulo e um quadrado, então já é suficiente, né? Eu faço menos cortes para chegar à resposta que eu quero. Por quê? Né? Porque se eu calcular a área do retângulo, né, do retângulo 1 aqui, e calcular a área do quadrado, que é a parte 2, se eu somar, né, essas duas áreas, eu tenho a área da figura toda, concorda? Porque essa figura é formada pela junção, né, desse quadrado e desse retângulo. Então, se eu juntar as suas áreas, se eu somar o valor de suas áreas, eu vou ter então a área da figura, né? Então, a área, vamos colocar assim, a área, né, que eu vou chamar de A da figura, é a área de 1, né, a área do retângulo, que é a área 1, mais a área 2. Concorda? É isso que a gente está dizendo. Se eu somar essas duas áreas, eu tenho a área da figura. Ora, mas a área 1, se você observar na figura, né, como é que eu calculo a área 1? A área 1 é um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Comprimento, né, base, vezes largura. Então, a área 1 é igual a comprimento, né, que é 6, vezes a largura, que é 2. 6 vezes 2 é 12, né? 12, aí você olha a unidade, né? Centímetros quadrados, né? Quer dizer que aqui dentro cabem 12 quadradinhos. Já que na figura 2, né? A área 2, a gente tem um quadrado, né? De lado 2. 2, 2, 2, 2. Então, a área dele vai ser 2 vezes 2, né? Lado vezes lado. Que dá, no caso, 4. Então, 4 centímetros quadrados. Então, voltando para cá, né, para cima, a gente tem que a área da figura toda, né, é a soma dessas duas áreas. 12 mais 4. Ou seja, né, essa figura, né, em formato de T tem uma área de 16 centímetros quadrados. Ela é uma figura, né, que eu não consigo classificá-la, né, em figuras mais, uma figura, né, simples, mas eu consigo quebrá-la, né, decompô-la, diminuí-la, dividi-la em figuras que eu sei o nome e, mais importante do que o nome, né, eu sei calcular a área. Né? Figuras extremamente simples, como o retângulo e o quadrado, né, que é só multiplicar as dimensões. Ok? Então, essa é a estratégia da decomposição. Você pega uma figura, é uma figura estranha, né, diferente, que você não consegue calcular a área de maneira direta, mas você consegue quebrar essa figura, né, decompor essa figura em figuras que você saiba calcular a área. Tudo bem? Dando continuidade, pessoal, aí na página 261, tá? Vocês vão ter agora, né, lá na página 261, tem a maneira de calcular a área do paralelogramo. Paralelogramo. Certo? O nomezinho, né, que eu acredito que vocês já tenham se deparado, né? A gente vê esse nome lá no 6º ano. Acho que vocês devem também ter visto no 5º, né, e nos anos anteriores. O que é um paralelogramo? Né? Um paralelogramo, como o nome diz, né, é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Tá? De maneira geral, né, um paralelogramo ele é assim, né, uma figura que tem geralmente essa aparência, né? Vou desenhar aqui para vocês. Ó. É como se fosse um retângulo, né, que foi entortado, né, que foi inclinado. Passou alguma coisa, né, e entortou o nosso retângulo para um dos lados, né, seja para cá ou seja para cá. No caso, eu desenhei para cá. Então, paralelogramo, né, porque esse lado, né, e esse lado são paralelos, né, são noções que a gente já viu.
são lados paralelos, né? As retas que passam por esses lados não se encostam. E da mesma maneira, as retas que passam por esses lados também não se encostam, né? Por isso que são paralelas, né? E é o que dá nome à figura. Certo? Agora fica um pouco mais, né, complicada a situação de calcular a área dessa figura, né? Por quê? Calcular a área, né, como a gente viu no vídeo passado e vimos aqui em cima, é contar quadrados, né? Quando você tenta encaixar quadrados nessa figura, você percebe, né, que como ela é torta, os quadrados não vão se encaixar perfeitamente, né? Vai ficar pedaços pequenos. Vão ficar pedaços sobrando, né? Faltando ser preenchidos com quadrados. Então a gente usa outro artifício, que é o seguinte. Um paralelogramo, pessoal, ele é nada mais do que, né, como a gente falou, um retângulo que foi entortado, né? Então a maneira de calcular a área dessa figura é a mesma maneira de calcular a área do retângulo. Que seria o quê, né? Como a gente já viu no vídeo passado e aqui nesse vídeo, né, a gente já viu que a área do retângulo é o comprimento vezes a largura, não foi assim? Base vezes largura. Então, a área do paralelogramo, né, a área do paralelogramo também vai ser base vezes largura. Certo? A forma de calcular a área de um paralelogramo é a mesma forma de calcular a área de um retângulo. Eu vou multiplicar a base, né, o comprimento desse paralelogramo pelo comprimento da largura. Só tem uma coisa a perceber aqui, pessoal. No retângulo, se você perceber, o comprimento é esse, né? Aqui em cima a base é essa, por exemplo, que pode ser vista aqui embaixo também. E a largura é 2. 2, né? A largura 2 coincide com a medida desse lado do retângulo, tá certo? Agora, no paralelogramo, a largura, que é, né, a espessura desse papel, digamos assim, né, essa espessurazinha aqui, não coincide, não é a mesma coisa que a medida desse lado, porque esse lado está, né, inclinado, está oblíquo, né, assim? Não é a mesma coisa, porque a largura é aqui, ó. A largura é assim. É a distância que separa as bases, né? A largura do papel. Já isso daqui, né, é o lado do paralelogramo. Então, a largura e esse lado do paralelogramo não são a mesma coisa, certo? A forma de calcular é a mesma. Vamos multiplicar a base pela largura. Só que, né, diferentemente do retângulo, a largura do paralelogramo não é esse lado, tá? É essa distância aqui, que eu coloquei em vermelho, tá certo? Então, a base é isso daqui. Aqui, né, nós temos a base. Certo? E aqui nós temos a largura, certo? Aqui. Nesse tracejado vermelhinho aí. Pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser aqui, pode ser daqui para cá, né? Só não pode ser torto, né? Assim, daqui para cá. Tem que ser reto, né? Retinho assim. Tudo bem? Então essa é a maneira, né, de calcular a área de paralelogramos. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você tem aqui um paralelogramo, eu vou colocar ele mais em pé um pouquinho, mas mesmo assim ainda é torto, né? De modo que aqui meça 7 centímetros e a largura, né, daqui para cá, ó, certo? Esse pedaço aqui mede 3 centímetros, tudo bem? Não estou falando que aqui mede 3, estou falando que aqui mede 3, né? A largura mede 3. Então, se eu sei a largura e sei a base, né? Então a área do paralelogramo aí vai ser, né, base, que é 7, vezes 3, que é a largura, que é exatamente 21, né? Todo mundo está em centímetros, então centímetros quadrados. Ok? Mesma maneira de calcular a área do retângulo, tá? Só tomar o cuidado, né, que o lado do paralelogramo não é a largura, né? Que nem é no retângulo. No retângulo, o lado e a largura são a mesma coisa, porque é reto, né? Já no paralelogramo, como ele é inclinado, né, a largura é um pouquinho menor, né? Esse segmento que vem daqui para cá, sem se desviar, né? Sem tomar trajetórias tortas, né? Bem retinho. Tudo bem? Vamos agora, né, para outra figura.
Vamos lá para a página, tá? Abram aí vocês na página 262, que é a página seguinte. E a gente vai ver, né, como calcular a área de um triângulo. Uma figura agora um pouquinho mais... A gente só viu quadriláteros, né? O quadrado, o retângulo e o paralogramo. Vamos ver agora, né, como é no caso do triângulo, tá? Como é que eu calculo a área de um triângulo? Bem, nós temos aqui, vou desenhar para vocês um triângulo, tá? Desenhar ele assim, por exemplo. A gente sabe classificar, né, os triângulos em isósceles, escaleno, equilátero, né, retângulo, obtusão, todas essas coisas a gente já viu no sexto ano e vimos também já no sétimo. Revimos no sétimo, né? Só que agora a gente está interessado em calcular a área aqui dentro, né? A área limitada por uma figura triangular, né? Como é que eu calculo essa área de baixo, né, dentro do triângulo? Você percebe, né, que contar quadrados também não é uma estratégia legal, né? Porque a gente tem que os quadrados não vão se encaixar na figura, né? Por mais, né, por menores que sejam esses quadradinhos, sempre vão ficar pedaços faltando, né? Então contar quadradinhos não é muito inteligente. O que é que a gente vai fazer então? A gente vai fazer o seguinte: como eu desenhei dessa forma, né, a gente pode enxergar esse lado aqui como a nossa base, né? Então eu vou enxergar esse lado, tá? Esse lado aqui de baixo. Vou cortar um pouquinho aqui para vocês. Eu vou enxergar isso daqui como base, né? Porque o triângulo está apoiado nesse lado. Mas não confunda, tá? Os outros lados eles também podem ser base, né? Desde que você vire o triângulo. Então se eu apoiar o triângulo assim, ó, né? Se eu apoiar o triângulo assim, então a base já passa a ser essa, correto? E se eu apoiar o triângulo assim, ó, aí a minha base já passa a ser essa daqui. Tranquilo? Deu para entender, né? Então a qualquer lado do triângulo pode ser base, né? Desde que você enxergue de que maneira ele está apoiado. Então não importa, né, que base você considere. Desde que você perceba o seguinte, ó, se eu pegar esse lado como base, qual é a altura desse triângulo, né? A altura é a distância que separa essa ponta dessa base, né? Concorda? Se eu estou enxergando isso aqui, né, como o meu piso, a altura vai ser a distância desse piso até a pontinha mais alta aqui, né? Então a altura vai ser isso daqui. Certo? Uma vez que largura ele não tem, né? Porque a largura do triângulo ela é bem inconstante, né? Aqui é bem fininho, já vai aumentando, certo? Ele não tem largura. Então isso aqui a gente vai chamar de altura do triângulo, né? Altura. Certo? Como é então que a gente vai calcular a área de um triângulo? A gente vai calcular a área de um triângulo bem fácil também. A área de um triângulo vai ser a base vezes a altura, certo? Vou multiplicar, né, a medida da base pela medida da altura em relação a essa base, né, a distância da pontinha até a base. Só que aí eu vou dividir essa multiplicação, né, o resultado da multiplicação por 2. Ok? Eu vou dividir por 2. Por quê, pessoal? Tá? Aqui eu vou explicar bem rápido para vocês, tá? Mas tem uma explicação mais detalhada no livro, tá? Lá na página 72, perdão. Aqui, né? Ele explica com um pouco mais de detalhes, só depois vocês leem. Mas eu vou explicar aqui para vocês também. Porque é o seguinte, por que ele divide por 2? Porque se você completar essa figura com um triângulo igual a esse, né? Eu vou completar aqui a figura com um triângulo igual a esse, né? Só que ele vai estar de cabeça para baixo. Vocês estão conseguindo enxergar? Pontilhado? Essa parte aqui, ó, certo? Essa parte aqui, que eu acrescentei na figura, né? Ela completa esse triângulo, né, com outro triângulo, formando um paralelogramo. É assim? Que foi o que a gente viu nessa folha. Né? Então, como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? Né? É base vezes a largura. Só que a largura desse paralelogramo é a altura do triângulo. Né? Se vocês perceberem, é a mesma altura. Então, eu calculo a área total disso
multiplicando base pela altura. Mas como são dois triângulos, eu só quero um, então eu divido por 2, né? Porque fica dois triângulos divididos. Deu para entender? Né? Então, como é que eu calculo a área de um triângulo? Eu multiplico o valor da sua base pelo valor da altura, né, em relação a essa base, tá? A distância da ponta até essa base. Só que aí eu tenho que dividir por 2, né, porque o produto todo é a área do paralelogramo, né? Metade é do triângulo, certo? Metade para cada triângulo, tá? Então, por isso que eu divido por 2. Tranquilo? Só para exemplificar para vocês, né, com o número, digamos que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Certo? Aí eu sei, né, que esse lado aqui, nessa minha base, mede 6 centímetros, por exemplo. E aí eu sei, né, que a altura, né, a distância da pontinha até essa base é de 4 centímetros. Qual é então o valor da área desse triângulo, né, dessa área aqui, dentro do triângulo, né? A área desse triângulo vai ser dada por isso daqui, né? A área vai ser a base, que é 6, vezes a altura, né, que é 4. Só que aí eu tenho que dividir por 2, né, assim? Porque a outra metade seria do outro triângulo, né? Que completaria a figura. Eu só quero a metade. Então, 6 vezes 4, né, dá 24. Aí, 24 dividido por 2, né, vai ser 12. 12 centímetros quadrados, certo? Então, por mais que eu não consiga, né, encaixar os quadradinhos aqui, se eu desmontar, né, os quadradinhos de modo que eles se encaixem, eu vou usar 12 quadradinhos, exatamente 12 quadradinhos, né, para preencher essa figura completamente, tá bom? Tranquilo, né? Base vezes altura divide por 2. Essa formulazinha vocês vão guardar por muito tempo, tá? Ela sempre vai ser necessária para você calcular a área de triângulos. A maioria dos problemas, né, até no ensino médio. Pronto, né? Então, uma vez que a gente sabe calcular a área de triângulos, a gente volta, né, para um outro quadrilátero, né, um outro polígono de 4 lados, né, que é o que a gente chama de trapézio. Certo? Vamos relembrar, né, o que é um trapézio, e aí depois que a gente relembrar o que é o trapézio, a gente calcula a área dele. Tá? Trapézio, pessoal, ele é um quadrilátero, certo? Né, 4 lados. De modo que um dos pares de lados, né, são paralelos, tá? Por exemplo, eu vou desenhar aqui para vocês. Tem esse lado, aí eu vou desenhar aqui um lado aqui em cima, puxar mais para cá, só que aí eu passo um lado aqui embaixo, ó, de modo que é o seguinte, ó, esse lado aqui em cima, né, esse lado aqui embaixo, eles são paralelos, estão vendo? As retas, né, que passam por esses lados não se encostam. Já essas duas, ó, se você passar uma reta aqui e uma reta aqui, né, elas vão se encostar, estão vendo? Elas não são paralelas, né? Elas se encontram em algum momento. Essas duas não, essas duas, por mais que você, né, prolongue essa reta e essa, elas nunca vão se encontrar, elas vão continuar sempre a mesma distância uma da outra, paralelamente. Ok? Então isso é um trapézio, tá? Trapézio é um quadrilátero, né, que tem dois lados paralelos, né? Um par de lados paralelos. No caso, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse lado aqui. Certo? Estou marcando aí para vocês. Esses dois não são paralelos, que era o que acontecia no paralelogramo. No paralelogramo, esses dois eram paralelos e esses dois eram paralelos. Tá? No trapézio, não. No trapézio, isso acontece com um par, que no caso é com esses dois. Tá bom? Aí, justamente, pessoal, esses dois lados, né, que são paralelos, eu chamo de base, né? Porque eu posso apoiar o trapézio assim. Eu posso apoiar o trapézio assim, né? Nessa basezinha aqui, concorda? Então, os dois lados paralelos eu chamo de base. Só que, né, eles sempre vão ter medidas diferentes, tá certo? Se for igual, aí vai ser um paralelogramo, tá certo? Se sempre vai ter medidas diferentes, né, então uma sempre vai ser maior que a outra. Nesse caso, a gente vê que a maior é essa daqui, né? Então, essa aqui eu chamo de base maior, certo? Base maior. Base maior. E essa de cima, né, do mesmo jeito eu vou chamar de base menor, certo? As bases são os lados paralelos, né, e aquela que tiver o maior comprimento eu vou chamar de maior, e a que for menor eu vou chamar de menor.
Da mesma maneira que o triângulo, a largura dessa figura, né, ela não é constante, ela vai aumentando, né, a largura, mas a altura é. A altura, se você pegar não, a setinha daqui para cá, isso aqui marca, né, a altura do trapézio, né, a altura que separa, né, a distância que separa as duas bases. Ok? Né, essa é a altura do trapézio. Tá vendo? Separando as duas basezinhas. Isso aqui eu vou chamar de altura. Tudo bem? Bem, aí como é que eu vou calcular, né, a área de um trapézio? É muito parecida com a de um triângulo, só que né, só parecido, não é igual, tá? Vai ser da seguinte maneira. Você vai, né, a gente vai fazer o seguinte, área de um trapézio vai ser, entre parênteses, tá? Você vai somar as duas bases. Você vai somar a base maior com a base menor, tá? Não importa a ordem, né? Já que você vai somar. Aí essa soma, você vai multiplicar pela altura, tá bom? Você vai multiplicar pela altura. Então, de novo, eu estou somando as duas bases, né? A menor com a maior, estou somando. Aí o resultado dessa soma, né? O resultado dessa adição, eu estou multiplicando com a altura. Só que aí, né, depois de calcular essa multiplicação, a gente vai dividir o resultado disso por 2. Tudo bem? Vou explicar por quê, tá? Porque é o seguinte. Aqui a gente não completou, não foi com outro triângulo igual a esse para formar um paralograma? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Se você completar, né, eu vou pegar essa basezinha e colocar aqui embaixo. Se você completar essa figura com outro trapézio igual a esse, tá vendo os trapézios vermelhos aqui? Né? Ele é igual a esse, né? Só que ele está de cabeça para baixo, certo? Estão vendo? Aí, né, juntos eles vão formar um paralelograma, porque esse lado vai ser paralelo a esse, né? E esse lado vai ser paralelo a esse. Tudo bem? Né? Então, ó, o paralelogramo, né, é a base vezes a largura. A largura é a altura, certo? A largura, né, continua sendo a altura. Tá vendo? Só que a base do paralelograma é a soma das duas bases. A base maior, que está aqui embaixo, com a base menor que eu coloquei aqui embaixo. Da mesma maneira lá em cima. Lá em cima tem uma base menor, só que aqui, né, eu tenho uma base maior, só que deslocada lá para cima, né? Certo? Então, por isso é que a gente faz, né, essa soma. Eu vou somar essas duas bases, certo? Base maior com a base menor. Aí vou calcular, né, o resultado vezes a altura, que aí eu tenho uma área de tudo isso daqui. Da área preta, né, e da área vermelha. Só que eu só quero a área preta, né, que é a área do trapézio que eu tinha. Então, se eu quero só a área preta, eu divido por 2. Tudo bem? Então, né, a gente calcular a área de um trapézio é um pouquinho diferente, né, mas dá para entender como é que calcula. Soma as duas bases, multiplica pela altura, divide por 2, né, para ficar só com a área do trapézio. Não a área, né, 2 vezes maior. Por exemplo, né, se a gente tiver aqui, se eu tiver, por exemplo, esse trapézio aqui. Tomar cuidado, né, pessoal, também que a altura, né, a largura do trapézio não é nenhum desses dois lados, né? Esses dois lados são inclinados, concorda? Se os dois lados são inclinados, então nenhum deles é largura. A largura é isso daqui. Da mesma forma que tem aqui, ó, esses dois lados são inclinados, né? Então a largura vai ser o segmento aqui que passa por dentro, né? De maneira retilínea, né? Formando, né, ângulos retos, certo? Essa é a altura. Vamos dizer que a base maior mede 8. A base maior mede 8 centímetros, a base menor vai medir 5 centímetros. E digamos, né, que nossa altura meça 3 centímetros. Certo? Eu tenho essas três dimensões aí, essas três
esses 3 comprimentos no trapézio. Como é que eu calculo essa área, né, dentro dessa linha, né, preta? A área vai ser como a gente calculou aqui em cima. Eu vou somar as duas bases, né? Então 8 eu vou somar com 5. 8 mais 5. Vou multiplicar isso daqui, né? Por isso que está entre parênteses, eu vou multiplicar isso daqui por 3, que é a minha altura, né? Daqui para cá, por exemplo, né? Ou então daqui para cá, né? Só não pode ser os lados, né? 3, que é a nossa altura, e vou dividir depois isso daqui por 2, para ficar, né, só com um trapézio. Então vamos lá. 8 mais 5, né, dá 13, vezes 3 dividido por 2, né? Uma expressão numérica. Somei, agora eu vou multiplicar. Somei primeiro, né, porque está entre parênteses. 13 vezes 3, né, vou colocar aqui embaixo. 13 vezes 3 vai dar 39. E eu vou dividir 39 por 2, né, que vai dar 19,5 centímetros quadrados, certo? Essa é a área, esse é o valor da área desse trapézio. 19 centímetros quadrados e meio, né? Metade de um quadradinho. Então aqui dentro, né, desse trapézio, por mais que não dê para a gente encaixá-los, né, perfeitamente, a gente pode quebrar, né, esses quadrados, de modo que a gente vai perceber, né, que dentro desse trapézio vão caber 19 quadrados inteiros e ainda metade de outro. Tá bom? Então a área desse trapézio, né, é de 19,5 centímetros quadrados. Tudo bem? Bem, e aí essas são as figuras que a gente deve compreender, né, o cálculo da área. Então vocês percebem o seguinte, ó. Decompor figuras é uma estratégia para você calcular a área de figuras estranhas, né? De figuras que a gente não sabe calcular a área. Só que aí eu quebro a figura de modo que essas novas, né? Esses novos pedaços sejam pedaços que eu conheça. Né? Então, agora, né, a gente conhece mais formas, né, de calcular. A gente conhece formas de calcular a área de outras figuras, né? Não somente retângulos e quadrados. A gente conhece agora, né, uma maneira para calcular a área de um paralelogramo, que na verdade é a mesma forma de calcular a área de um retângulo, né? Base vezes largura. Só tomar o cuidado, né, que no paralelogramo a largura não é igual ao lado, tá? Porque o lado é inclinado, né? Então a largura é o que separa esses lados aqui, né? Não essa parte inclinada. Tudo bem? Só tomar esse cuidado. Mas a maneira de calcular é a mesma. Você vai multiplicar a base pela largura, tá bom? Como é que eu vou calcular a área de um triângulo, né? A área de um triângulo você vai calcular multiplicando a base do triângulo, né, que pode ser um lado, vezes a altura, né, que é a distância que separa a outra pontinha, né, ao lado que você tem, que é a base. Só que aí você divide por 2, né, eu expliquei de onde é que aparece esse 2 aparece, porque se você multiplicar a base pela altura, você está calculando a área do triângulo 2 vezes, né, de 2 triângulos. Como você quer só um, então você divide por 2. E a área do trapézio foi a última que a gente viu aqui. A área do trapézio, né, a gente tem que conhecer os seguintes elementos, 3 elementos. A gente tem que conhecer a altura do trapézio, que é a distância que separa as duas bases, né? E as duas bases, a maior e a menor, certo? Como é então que a gente calcula essa área, né? Vamos olhar assim, sem olhar a figura, só olhando para a forma, a receita, né? A área do trapézio é a soma das bases, né? A base maior mais a base menor, pode ser em qualquer ordem, tá? Uma soma. O resultado dessa soma vezes a altura e o resultado de tudo isso dividido por 2. De novo, né? Por que dividido por 2? Porque quando você faz só essa parte de cima, você está calculando a área de 2 trapézios iguais. Só que eu só quero de 1, né? Então, quando eu calculo só quero de 1, eu vou dividir por 2. E está aqui um exemplo, né? Tem vários exemplos, né, seguindo cada figura dessas. A área do trapézio, né? Essa base mede 5, essa base mede 8. Então, eu somo. A largura, né, a altura mede 3, então multiplico por 3, 13 vezes 3, dá 39, só que eu divido por 2, né, para ficar com a área só desse pedaço, e não do outro aqui do lado, né? 39 dividido por 2 dá 19,5. Tudo bem? Então, né, esse é o conteúdo dessa semana, e no guia de vocês, né, vai estar as atividades sobre esses conteúdos, tá? Assistam esse vídeo, tá? Quantas vezes for necessário, e acompanhem também pelo livro de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.